Boas tardes. Reiniciando os nossos trabalhos, agora com os candidatos a membros do Conselho Superior da Magistratura. Temos a audição para este importante órgão. É, de facto, um importante órgão. E eu acrescentaria que, para além de importante, é silencioso. Porque nós vamos tomando conta das controvérsias que vão acontecendo na magistratura através de várias entidades, à exceção do Conselho Superior da Magistratura. Designadamente o sindicato, que nos vai dando muita informação. Mas falta-nos sempre, ou quase sempre, a informação institucional. E a formação institucional só pode ter origem num órgão, que é o Conselho Superior da Magistratura. Mas este é um ponto que eu acho que é importante. Eu lembro-me que fiz a experiência de ter reuniões da primeira comissão com o Conselho, o Dr. Barradas Leitão sabe, com o Conselho Superior da Magistratura, ainda fizemos isso 2 vezes. Mas depois não sei porque há aqui qualquer coisa que não faz com que avance tanto da parte do Parlamento como da parte do Conselho, não é? E, obviamente, que estas reuniões eram sempre feitas no respeito pela separação de poderes. Não nos passava para a cabeça estar a interferir, fosse no que fosse. Não é? Eram questões ligadas ao funcionamento, à concepção, mas nunca tiveram andamento e ficaram sempre pelo princípio. Eu garanto que vou voltar a insistir. Não é? Depois nós havemos aqui de nos organizarmos de maneira... Fazemos reuniões com alguma periodicidade com o Conselho Superior da Magistratura e reuniões do Conselho Superior da Magistratura aqui, não é? Aqui e lá. Cumprimento todas as senhoras candidatas e os senhores candidatos e darei a palavra em primeiro lugar para uma exposição, como entender, à senhora professora Inês Ferreira Leite. Depois darei ao Sr. Barradas Leitão e depois, se algum dos senhores candidatos entender acrescentar alguma coisa, eu peço que estejam perfeitamente à vontade para o efeito. Então, tem a palavra a Sra. Professora Inês Ferreira Leite. Faz favor. Muito boa tarde. Muito boa tarde aos senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão e aos senhores deputados, por este momento, que é um momento institucional e devido da participação democrática na conformação das instituições. Fiquei com esta tarefa um bocadinho ingrata de ter que falar em nome dos meus colegas e das minhas colegas, mas essencialmente aquilo que eu posso dizer é que, obviamente, que eu só estou há cerca de 2 anos no Conselho, foi a primeira vez já há 2 anos que entrei, mas aquilo que posso dizer de uma forma geral é que fiquei com a impressão de que o Conselho Superior de Magistratura funciona. Pode não ser visível, e eu acredito... Sim, é verdade, não é visível no sentido em que não fazemos muito barulho, é verdade, e de facto, essa é uma das coisas que o Conselho já elegeu como prioridade, que é trabalhar num gabinete de informação e num gabinete de comunicação mais institucional, mais profissional, porque não tinham, e isso já a ser tratado, para haver de facto uma forma mais rápida de transmitir informação, até porque há muitas coisas que o Conselho vai fazendo e que as pessoas de facto não sabem e que era importante saberem, mas efetivamente ele funciona. Não funciona de forma perfeita? Não, claro, obviamente nenhuma instituição funciona de forma perfeita, há coisas a melhorar. Eu penso que este grupo tem sido bastante interventivo, bastante participativo. Há uma coisa que tenho que realçar, que é pela primeira vez, porque a lei também só foi mudada em 2019, estamos 3 membros em exclusividade, eu, o Dr. Barradas Leitão e o professor Vieira Cura, o que quer dizer que isso permitiu que nós também estivéssemos muito mais por dentro daquilo que é o trabalho diário do Conselho e também dando o nosso contributo numa perspectiva que não é de magistrados, mas que é uma perspectiva que também é importante para fazermos a conciliação de visões. A minha avaliação é muito positiva deste nosso trabalho, acho que não houve problemas nenhuns, entramos facilmente na dinâmica, fiquei, portanto,
Estou absolutamente convencida que, pelo menos em relação ao grupo que está lá, também porque os magistrados também vão mudando, mas o grupo que está lá agora, o trabalho tem sido sempre com muito respeito e muita cortesia na divergência de opiniões. Há sempre, ou quase sempre, divergências de opiniões, especialmente nos assuntos complicados, obviamente. As atas são públicas e estão lá os votos de vencido das várias matérias que ao longo destes 2 anos têm sido decididas, e todos nós acho que já fizemos votos de vencidos em coisas muito diversas e com posições muito distintas, mas sempre com a capacidade de falarmos abertamente sobre todas elas. Nunca senti que houvesse uma impossibilidade de falar ou de ouvir e de compreender os vários pontos de vista. O Conselho Superior de Magistratura é eficaz no tratamento das queixas dos cidadãos, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha essa consciência. Todas as queixas dos cidadãos são analisadas a sério. Quando são feitas reclamações, é distribuído formalmente um processo e a decisão vai ao plenário. Por exemplo, eu neste momento tenho pendente uma queixa de um cidadão e estou a ouvir toda a prova, portanto ainda nem sequer vou apresentar já, porque há muita prova e as coisas são levadas a sério, são ouvidas e de vez em quando os cidadãos têm mesmo razão e as queixas são atendidas e são abertos inquéritos ou processos disciplinares na sequência disso, embora efetivamente, na maior parte dos casos, as queixas dos cidadãos são queixas que têm a ver com o exercício da função jurisdicional. Portanto, eles no fundo, os cidadãos ainda veem o Conselho como um órgão de recurso quando não concordam com a decisão. Essas nós não podemos fazer nada, mas sempre que há matéria que tenha alguma relevância disciplinar, isso é encaminhado e é levado a sério. O processo de avaliação, de fiscalização é muito efetivo, é muito pormenorizado, portanto, acho que não tenho assim nada de negativo a apontar que seja saliente. É um trabalho que estamos todos a desenvolver. Acho que todos os membros têm dado um contributo bastante importante e dinâmico para o funcionamento do órgão. A única coisa que eu posso dizer é que estamos com um problema sério que se vai começar a tornar ainda mais visível nos próximos anos, que é um problema de falta de magistrados. E que eu tenho que participar, não é? Os sindicatos já nos informaram. Pois, pronto, era aquilo que eu tinha a dizer. Exato. Nós temos. Também já foi informado institucionalmente, eu sei que sim, pelo Conselho, mas que estou aqui também não gostaria de deixar passar isso em branco. É isso. Doutor Borradas Leitão, por favor, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos também às senhores deputados. A doutora Inês já disse, praticamente já fez um resumo do funcionamento do Conselho, mas eu gostaria de corroborar, porque eu suponho que de todos os elementos sou o que tenho mais experiência em Conselhos Superiores. Estive cerca de 16 ou 17 anos no Conselho Superior do Ministério Público e agora há 1 ano e meio no Conselho Superior da Magistratura. Portanto, a minha experiência é longa e permite-me comparar o funcionamento dos dois conselhos. E, realmente, para mim, constituiu alguma surpresa, sob o ponto de vista positivo, esta mudança de um conselho para o outro, porque eu recordo-me aqui na última audição de ter, de certo modo, elogiado o funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, onde eu estava muito ligado, porque era membro permanente também do Conselho Superior do Ministério Público, e é verdade que tinha algumas dúvidas sobre a eficiência e a eficácia do Conselho Superior da Magistratura, daquilo que digamos, era daquilo que eu daquilo que eu ouvia dizer, digamos, no lado do Ministério Público. Há, como sabemos, alguma rivalidade, alguma disputa positiva, não, entre as duas magistraturas e, portanto, era natural que a minha opinião sobre o Conselho Superior da Magistratura, que era baseada apenas no ouvir dizer, enfim, que não fosse uma imagem tão positiva como aquela que eu tinha do Conselho Superior do Ministério Público. A verdade é que, com este ano e meio de prática, fiquei, de facto, agradavelmente surpreendido com a forma de funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. É verdade que nem tudo é perfeito, e eu recordo-me perfeitamente o Sr. Presidente de então ter colocado uma questão de um requerimento que tinha apresentado que não tinha tido, que ainda lá está, que não, certamente que já estará arquivado, suponho eu,
e que poderia ser um indício de um mau funcionamento, não é? Suponho que pode ter sido um caso isolado, porque eu acho que o Conselho funciona bem. Evidentemente não é perfeito, mas funciona bem. Funciona também, como o Sr. Presidente disse, de uma maneira mais silenciosa do que aquilo também que eu estava habituado em que o Conselho Superior do Ministério Público, muitas vezes, víamos na imprensa relatos do que se passava nas reuniões, não é? Quase transcrições de ipsis verbis daquilo que era dito e do que cada um dizia. Isso nunca se viu no Conselho Superior da Magistratura. De facto, funciona com maior descrição. Sob o ponto de vista da eficiência, não há, digamos, grande coisa a apontar. Obviamente que há aspectos a melhorar. Por exemplo, o que é que eu posso dizer desta experiência de ano e meio em relação ao funcionamento do Conselho? Ele ainda funciona muito com base no Estatuto dos Magistrados Judiciais anterior à última revisão, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020. Ou seja, a estrutura do Conselho foi profundamente alterada com a revisão do Estatuto de 2020, mas o seu funcionamento na prática ainda não se adaptou, totalmente. Dou um exemplo concreto, que eventualmente até poderá ser ponderado numa eventual revisão do Estatuto, que é esta. O Conselho funciona em plenário e em Conselho Permanente. O Conselho Permanente tem 3 secções, está dividido em 3 secções. Isto é uma novidade em relação ao Estatuto antes de 2020, em que havia apenas plenário e Conselho Permanente, mas o Conselho Permanente não estava dividido em secções no Estatuto, embora depois no regulamento interno previa, de facto, o seu funcionamento em secções, mas não secções com consagração na lei. Eram secções que o próprio Conselho tinha sentido a necessidade de criar, que são, de facto, aquelas que hoje estão consagradas na lei, a secção dos assuntos inspectivos e disciplinares e a secção de ligação aos tribunais judiciais. Mas a reforma de 2020 criou uma outra secção, que é a secção dos assuntos gerais. E a secção dos assuntos gerais tem uma composição muito reduzida, são 3 membros, preside o vice-presidente do Conselho, um membro magistrado judicial e um membro não magistrado judicial. Essa secção, digamos, foi uma novidade que não tem aplicação prática. Nunca funcionou essa secção. Portanto, das duas uma, ou ela é uma inutilidade e então, numa futura revisão, deverá ser eliminada porque não faz sentido que haja uma secção que não funciona. É possível, é uma solução. Ou então a secção não está a ser devidamente aproveitada. Digamos, é uma secção que serve para resolver os problemas do dia-a-dia. Isso não funciona, ou não se sente a necessidade desse funcionamento, porque o Conselho ainda funciona muito com base na delegação de competências no Presidente e subdelegação no Vice-Presidente, que era essa, digamos, a matriz anterior à reforma, e que na prática é ainda o que hoje acontece, ou seja, é o Vice-Presidente do Conselho que resolve, na prática, a maioria dos assuntos e, em minha opinião, até resolve bem. Mas a verdade é que há aqui uma discrepância em relação ao funcionamento e àquilo que está na lei. Portanto, ou se elimina a secção, ou a secção tem que passar a ter outro funcionamento. Há ainda uns resquícios também da organização anterior, nomeadamente no regulamento interno, que prevê uma diferenciação de funções dos membros em função da sua origem, o que é completamente, aí, nessa parte eu sou mais perentório, isso é completamente
inaceitável, porque até, digamos, além de ilegal, é inconstitucional, digamos, estabelecer no regulamento interno que determinadas funções são exercidas apenas pelos juízes, é uma disposição inaceitável. Todavia, ela resulta da circunstância de, até 2020, só haver membros permanentes juízes. Portanto, compreende-se que aquela disposição, na altura, tenha sido introduzida no regulamento interno e, portanto, não choca, digamos assim, porque, de facto, não havia outra possibilidade de funcionamento na altura. Agora, como já disse a doutora Inês, em que a partir de 2020, 2021, houve alguns membros do Conselho não juízes que não renunciaram ao exercício de funções, porque a regra é o exercício de funções em permanência ser, digamos, exercido por todos os membros. Esta é a regra. A exceção é os membros não magistrados poderem renunciar a esse exercício. E neste mandato, que agora finda, houve 3 vogais do Conselho não juízes que não renunciaram. Pronto, a partir daí, o Conselho tem agora uma outra estrutura que tem que, agora o regulamento tem que se adaptar a ela, e penso que isso vai ser feito, tanto que já houve um senhor membro do Conselho, não eleito para a Assembleia, mas não juiz, digamos, que já anunciou e que vai apresentar uma alteração desse artigo 31 do regulamento interno, e, portanto, estamos apenas a aguardar que essa proposta surja. No que diz respeito às relações entre os membros, de facto, elas são excelentes, não há diferenciação nenhuma e, portanto, digamos, eu pessoalmente senti-me bem acolhido no Conselho Superior da Magistratura e isso é muito positivo. Portanto, não quer dizer que não tenha sentido o mesmo no Conselho Superior do Ministério Público. É verdade, também nunca me senti deslocado e estive lá, de facto, muito tempo. Mas, portanto, o relacionamento interpessoal é muito bom, quer com o Presidente, no fundo já estamos no segundo Presidente, e tanto o Dr. António Pissarra como agora o Conselheiro Henrique Araújo são, de facto, excepcionais na criação de condições de relacionamento com todos os membros. O Vice-Presidente tem um papel muito importante também. O Conselheiro José António Lameira é impecável nesse ponto de vista. Portanto, eu, em resumo, Sr. Presidente, só posso dizer que a experiência é extremamente positiva e que as reservas com que parti, antes de integrar o Conselho, consegui dissipá-las todas e, neste momento, acho que o Conselho funciona bem, poderá funcionar um pouco melhor. Há questões muito importantes que, neste momento, merecem um aprofundamento no Conselho Superior da Magistratura e que o Conselho está muito atento a elas e, inclusivamente, no próximo encontro anual, o Conselho organiza todos os anos um encontro que junta juízes de todo o país durante 2 dias em debate de temas importantes. O próximo tema tem a ver com a independência do Poder Judicial e, digamos, a intervenção do Conselho Superior da Magistratura nesse princípio estrutural do Estado de Direito, que é a independência dos tribunais e dos juízes. E essa é, de facto, uma questão que, por vezes, surge na discussão do dia-a-dia com alguma cuidado. Saber realmente até que ponto é que o Conselho pode intervir, nomeadamente ao nível disciplinar, naquilo que não contenda com a independência do juiz. Esta é uma matéria, não é nada pacífica. Exatamente. Portanto, é uma questão com que todos os dias nos deparamos. Saber se determinada conduta de um juiz que é uma conduta claramente negativa, que ofende princípios, se ela pode ou não pode ser sancionada com
uma sanção disciplinar, se isso não poderá estar a violar também o princípio da independência do juiz. Portanto, esta é uma questão muito importante, que, como digo, o Conselho está muito atento a ela, tanto que a vai debater em outubro, creio que em outubro, em Vila Nova de Gaia, no próximo encontro. Eu acho que é a questão mais importante, é transversal a toda a atividade do Conselho, e, portanto, é aquela, digamos, que suscita maior discussão quando surge, não é? Quando aparece uma proposta, por exemplo, de aplicação de uma sanção disciplinar a um juiz por determinada decisão, saber se estamos ou não estamos a invadir a esfera que é reservada para as decisões dos juízes, que o órgão administrativo que o Conselho não estará a invadir essa esfera. Portanto, e não é fácil digamos, de dirimir estes conflitos que por vezes surgem e que criam vivo debate. Fora isso, portanto, eu só posso corroborar as apreciações positivas que a professora Inês fez. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Não sei se algum dos senhoras ou senhores candidatos querem acrescentar alguma coisa. Doutor, desculpe, não se importa de me dar o seu nome. Doutor António Alberto Vieira Cura, faz favor, doutor, tem a palavra. Deputados, aos meus colegas de lista e uma homenagem ao Sr. Vítor Faria, que deixou o Conselho ao fim de muitos anos e onde, nestes últimos, tive o privilégio de o acompanhar e posso atestar aqui o empenho que ele teve estando presencialmente nas reuniões do plenário, quando havia assuntos mais sensíveis, e, portanto, queria que ficasse aqui registado isso. Eu só pedi a palavra, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para me referir a um organismo que se chama GRECO, Grupo de Estados contra a Corrupção, que tem sistematicamente incluído vários aspectos nos seus ciclos de avaliação, alguns relacionados com deputados, outros com juízes e procuradores. Claro que o que me interessa aqui é só falar do que se diz relativamente à corrupção em relação a juízes, é mesmo uma das epígrafes desses relatórios. Tem a ver com a recomendação 6ª, que considera indesejável e, portanto, como de algum modo favorecendo a corrupção, ou pelo menos impedindo que ela seja prevenida, que é a existência de uma maioria de não-juízes no Conselho Superior da Magistratura. Tem insistido sistematicamente. Isto é uma instituição, isto é um grupo, um órgão que funciona junto ao Conselho da Europa. Até há pouco tempo foi presidido pela Sra. Ministra da Justiça da Roménia. Eu não sei como é que um Ministro da Justiça pode estar mais preocupado com a defesa da independência dos tribunais do que um Parlamento Nacional, mas enfim. Mas defendem que deve existir pelo menos metade dos membros, não é dos membros, é dos vogais, naturalmente, só assim é que faria sentido. Pelo menos metade dos membros do Conselho Superior da Magistratura devem ser juízes eleitos pelos seus pares, o que daria 8 mais o Presidente, por inerência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, daria uma maioria de juízes. Neste momento até existe uma maioria de juízes, porque o Sr. Presidente da República nomeou a Sra. Conselheira Graça Amaral na última nomeação que fez, mas não é uma imposição da Constituição. Aliás, eu penso que fez isso em instâncias do nosso antigo Presidente, Conselheiro António Joaquim Pissarra, precisamente para tentar dar uma resposta ao GRECO. Um órgão constituído por ministros da Justiça, na sua maioria, por acaso agora presidido por um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, ou equivalente da Croácia, mas até há pouco tempo uma ministra da Justiça, mas com outros ministros da Justiça, com funcionários dos Ministérios da Justiça, estando Portugal representado por 2 funcionários da Direção-Geral da Política de Justiça, e vem, no fundo, dizer que os membros eleitos pela Assembleia da República para o Conselho Superior da Magistratura e os nomeados pelo Sr. Presidente da República são um fator de corrupção e que não se garante a independência dos juízes por força disso. Nunca houve a menor interferência dos elementos eleitos pela Assembleia da República ou dos nomeados pelo Sr. Presidente da República na independência dos juízes. A única preocupação
nossa tem sido de preservar essa independência, até quando surgiram ameaças graves a essa independência, e eu vou dar só aqui um exemplo. Logo no primeiro dia, quando entramos, havia 10 pedidos de ratificação de despacho do Sr. Vice-Presidente, que tinha autorizado os senhores juízes, 10 senhores juízes e juízas, a darem um curso de formação para o SES, numa instituição da qual eu desconfiei, não fui o único. Bom, vim a apurar, pelos elementos do registro comercial, que se tratava de uma sociedade por cotas, que, entre outras finalidades, tinha no seu objeto social compra e venda de imóveis, arrendamento de imóveis, importação de mercadorias para o imobiliário, etc, etc. E mais do que isso, tinha como gerente um siciliano. E foi a iniciativa de um não-juiz que prestou esse serviço de evitar que os seus juízes se envolvessem com entidades destas na formação de juízes. E, portanto, acho que se a nossa atuação mostra alguma coisa, é a nossa preocupação com a independência dos juízes, não é o contrário. A Assembleia da República, se puder fazer alguma coisa em relação a isto, acho que será bom, porque custa-me ser conotado como defensor da corrupção. Eu estou, como dizia o Almirante Pinheiro Azevedo, não gosto. É chato, chateia-me. É como ser sequestrado. Não sei se mais alguma das Sr. Dr. Licínio Lopes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando, enfim, estimadamente. Cumprimento também as senhoras deputadas e os senhores deputados e os meus excelentíssimos colegas. Naturalmente que afirmo e reafirmo, se me derem essa autorização, tudo o que foi dito pela professora Inês Ferreira Leite, pelo Dr. Barradas Leitão e pelo Dr. Vieira Cura, e apenas, enfim, 30 segundos para dizer o seguinte. Primeiro, eu já estive como membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aí como suplente, mas fui acompanhando sempre na medida do possível. Agora, como membro, até agora como membro, recentemente, do Conselho Superior da Magistratura, e a experiência hoje permite-me concluir o seguinte, que o legislador constitucional foi muito sábio ao prever a composição que tem, quer o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, quer o Conselho Superior da Magistratura. Em segundo lugar, a experiência extraordinariamente rica da conjugação de posições e opiniões entre membros, enfim, eleitos por esta Assembleia da República e membros que saem, evidentemente, da magistratura. Isso dá uma extraordinária riqueza no funcionamento, na colegialidade ao Conselho Superior da Magistratura, na funcionalidade e no pragmatismo que pode ter na gestão mais, digamos, rotineira da magistratura. Lembro que muitas vezes os votos de vencido são entre nós, os membros eleitos por esta Casa, e não propriamente em relação... É recíproca a situação, portanto reflete, diria, quase uma colegialidade perfeita no funcionamento do Conselho Superior da Magistratura, o que significa, diria eu, hoje, não apenas esse sábio equilíbrio constitucional que o legislador constitucional criou, mas que é claramente uma riqueza democrática conquistada e que, evidentemente, só contribui para o bom funcionamento, neste caso também democrático, das instituições judiciais. Em terceiro lugar, no quadro, isso já foi referido, de competências, enfim, legais e regulamentares que tem
os Conselhos Superiores da Magistratura, enfim, mais neste caso o Conselho Superior da Magistratura, do que propriamente o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que necessita de uma reforma profunda, permitam-me dizer isso. Eu diria, o Conselho, com as competências que tem, faz o que pode pela gestão da magistratura. E, agora reitero o que disse o Presidente no início, creio que uma articulação institucional sem qualquer complexo com a separação de poderes, porque essa está adquirida, do lado de lá e do lado de cá. Permitam-me dizer esta por simplicidade, mas que há na necessidade da intervenção de medidas políticas que, obviamente, ultrapassam as possibilidades do Conselho Superior da Magistratura. Provavelmente uma melhor articulação institucional e, desde logo, com os próprios presidentes, enfim, dos conselhos, com esta Casa poderia, porventura, melhorar muito a capacidade da intervenção do próprio poder político, o Governo e esta Assembleia, porque até agora o testemunho que tenho é que, de facto, os conselhos têm tido excepcionais presidentes, quer obviamente o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, quer o Conselho Superior da Magistratura, uma das experiências até agora mais ricas do ponto de vista profissional que posso testemunhar nesta Assembleia. Mas, digo, sozinho necessita da colaboração e também, obviamente, da intervenção do poder político para introduzir algumas melhorias que o Conselho só por si não pode, sob pena de ser ele próprio, então, a interferir, obviamente, na separação de poderes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Professor Alicínio Lopes. Não havendo mais intervenções, eu não queria deixar de dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é que eu fui membro do Conselho Superior da Magistratura, na primeira metade dos anos 90. Eu não digo a idade dos mais velhos. Tinha um grande presidente, um homem moderno, com uma perspectiva de futuro relativamente à magistratura, e sabia o que queria. Eu e ele fizemos uma grande dupla naquele Conselho. Designadamente, foi aí que se começou, foi nessa altura que se começou a discutir a possibilidade do Conselho Superior da Magistratura ter uma espécie de iniciativa legislativa. Ou seja, recomendar, como hoje existe, à Assembleia da República que tenha determinada iniciativa legislativa. Se me perguntarem se isso alguma vez foi usado, nunca foi. Foi? Aí foi? Pronto. Eu não tenho estado na primeira comissão, mas, portanto, veja os anos que passaram, não é? 30 anos. Passaram 30 anos e agora houve uma iniciativa legislativa, não é? Fico muito satisfeito de saber dessa iniciativa legislativa. Outra coisa que se discutiu muito, nessa altura, foi a constituição de um gabinete de informação. O Sr. Professor tem 30 anos isto. E o Sr. Professor acaba de nos dizer que é uma ideia do Conselho Superior da Magistratura avançar com um gabinete de informação. Muito bem. E depois, relativamente ao facto dos seus tutores, os seus professores, os seus candidatos, dizerem que há uma grande simpatia e uma forma de receber notável por parte dos senhores magistrados, eu não posso deixar de concordar. Eu próprio, na altura, era membro do Conselho Superior da Magistratura, magistrado. Mas isso acontecia por uma razão, por 2. Primeiro, porque havia boa educação. Os magistrados são bem educados. Eu costumava dizer nos tribunais que o lugar onde devemos ser mais bem educados nos serviços em geral devia ser nos tribunais. E havia uma outra razão. Os membros não magistrados eram membros que passavam pelo Conselho Superior da Magistratura e eram informados dos assuntos pelos magistrados. Eram umas passagens muito fugazes. E então havia como que uma espécie de aculturação dos membros não juízes
no Conselho Superior da Magistratura. E isto acontecia com muita frequência e eu assistia a isto com alguma preocupação. Mas que isto acontecia, acontecia. De certeza que hoje isso já não acontecerá. As condições são diferentes, a intervenção dos membros não magistrados são diferentes e, portanto, já nem sequer há condições para que isso acontecesse. Mais duas questões só. E a primeira, eu acho que é elucidativo de algum problema que ainda subsiste. E tem a ver com o meu requerimento. O meu requerimento, feito há 10 anos, tinha a ver com direitos, liberdades e garantias. E eu estava preocupado, porque puseram o Tribunal Central de Instrução Criminal nas instalações da antiga Polícia Judiciária, onde funcionava ainda a Polícia Judiciária, sendo que o edifício do Ministério Público era em frente do edifício da Polícia Judiciária. E o meu requerimento era para perguntar, senhores juízes, não acham que isto lesa a independência dos magistrados? A quando da sua decisão? Passaram 10 anos. Eu já uma vez, como disse o Dr. Baradas Leitão, fiz uma pergunta aos candidatos ao Conselho Superior da Magistratura sobre o que é feito deste requerimento. Tomaram boa nota, estamos aqui de novo e o meu requerimento ainda não tem resposta. Estará arquivado, segundo me pareceu, numa estante do Conselho Superior da Magistratura. Eu, como deputado, tenho legitimidade de fazer esse requerimento. E, portanto, da mesma forma, tenho o direito a ter uma resposta. Se tratam assim um deputado, e fico por aqui, e vou à última questão. A última questão é, foi-nos dito aqui, acabámos de ouvir, que têm um encontro anual, que é uma coisa excelente, e discutem afincadamente determinado tema. E que o tema deste ano é o tema da independência judicial. Que é um tema, nas vossas palavras, eu percebi que é o tema central e mais importante nas preocupações do Conselho Superior da Magistratura. Mas eu tenho uma dúvida enorme relativamente a isso. É que se não há, por acaso, um tema mais importante que este, que é saber em que estado é que está o destinatário da justiça. E eu gostava muito que para o outro ano fosse possível discutir um tema parecido com este. Como é que o cidadão sente a justiça? Como é que o cidadão olha para a justiça? Como é que o cidadão recebe a justiça? Como é que o cidadão compreende a justiça? E agora vamos passar à fase de perguntas e respostas e começo por dar a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente nesta jornada de hoje. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, mas naturalmente que o meu cumprimento mais especial vai para as senhoras e senhores candidatos. E queria referir nesta minha intervenção, desde logo, a excelência dos vossos currículos, sem deixar de dizer, sem falsa humildade, que não me sinto capaz de outra avaliação que não seja esta, porque são todos eles currículos brilhantes e que nos orgulham muito na medida em que estáis todos aqui como candidatos a eleger pela Assembleia da República. Julgo que é também devido um reconhecimento da vossa disponibilidade para esta candidatura e para o exercício das funções, porque as instituições não funcionam sem pessoas e sem pessoas com vontade de realizar a missão das instituições. E, portanto, julgo que esta palavra de reconhecimento é também merecida e que faço questão de acompanhar com os meus desejos das maiores felicidades para o ato eleitoral de sexta-feira. Eu julgo que a principal questão que vos quero colocar entronca um pouco com aquilo que acabou de referir o Sr. Presidente da Comissão, porque efetivamente nós assistimos a um cada vez maior escrutínio público das decisões judiciais, coisa que eu julgo que não é estranha por dois fatores. Por um lado, porque, como qualquer poder num Estado de Direito, também o poder judicial é exercido em nome do povo.
e, portanto, naturalmente que o povo há de escrutinar esse exercício que é feito em seu nome. Por outro lado, porque felizmente o país conseguiu, ao longo dos anos de democracia, realizar um percurso muito importante no que respeita à educação e à formação dos cidadãos e, portanto, eles estão hoje mais aptos para compreender e para acompanhar a atividade dos órgãos de governo. E também com a proliferação de plataformas de comunicação que vêm trazer, pelo imediatismo e pela acessibilidade generalizada, vêm trazer também um desafio acrescido no que respeita não apenas ao escrutínio, mas também a fazer circular esta avaliação que se faz. E a verdade é que aquilo que nós podemos observar é que muitas vezes ou os cidadãos não perceberam os fundamentos da decisão, o que também não será de estranhar desde logo porque à partida não estarão na posse de todos os elementos, mas também muitas vezes não se revêem nas considerações, muitas vezes laterais, que são feitas, eu não diria propriamente como fundamento, até porque às vezes se torna difícil perceber como é que essa consideração, ou o que é que essa consideração lateral acrescenta ao fundamento daquela decisão, mas que acaba por inquinar a percepção dos cidadãos relativamente à administração da justiça, no caso que esteja em concreto em apreciação. E aquilo sobre que eu gostava de vos ouvir é que, como é que encaram esta circunstância e que papel pode, na vossa opinião, naturalmente, o Conselho Superior de Magistratura desempenhar para que o povo, em nome de quem a justiça é exercida, se possa rever nesse exercício. E a terminar a minha intervenção, eu queria deixar nota de que tomei devida conta das diversas questões que foram aqui suscitadas pelas vossas intervenções. Algumas parece-me que são desafios por exemplo, no caso de algumas das questões colocadas pelo Dr. Barradas Leitão, são desafios para o próprio Conselho, mas outras serão também desafios para o legislador e para a sociedade em geral e, portanto, julgo que nos deixaram também importantes pistas de reflexão e agradecer a vossa disponibilidade para esta audição. Muito obrigada. Muito obrigado. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os meus cumprimentos aos senhores candidatos, aos que estão a ser reconduzidos e aos que vêm pela primeira vez, e os agradecimentos também pela disponibilidade, quer nos que se recandidatam e são reconduzidos no exercício do cargo, no pressuposto de que serão eleitos na próxima sexta-feira, quer aos que irão iniciar funções, estas exigentes funções de exercício de cidadania. Os currículos, ou melhor, os currícula que entregaram são esclarecedores e são bem claros relativamente às aptidões que todos os senhores candidatos têm para o exercício do cargo e das garantias que nos darão de que o irão exercer de forma competente do ponto de vista técnico. Posto isto, gostaria de colocar três questões e umas reflexões. Eu até parecia que quase que tinha combinado aqui com o Sr. Presidente Fernando Negrão, porque algumas das questões também já falou, mas não combinámos. Pois, mas não combinámos nada. Mas queria colocar esta questão. O Dr. Barradas Leitão falou de uma questão que me preocupa, que é que o Conselho Superior ainda funciona muito com base no Estatuto anterior a 1 de janeiro de 2020. E, precisamente, uma das questões que eu trazia é que
Estão em vigor, portanto, os novos estatutos, decorreram já sensivelmente 2 anos, não obstante a pandemia, mas 2 anos sobre a vigência desse estatuto, e que, pergunto-lhes, que entropias é que são detectadas, já nos referiu aqui aquela da secção do Conselho do Conselho Permanente, portanto, a terceira secção dos Assuntos Gerais, que não sabemos se não funcionou, se não tem interesse, portanto, que outro tipo de entropias que são detectadas, como é que elas têm estado a ser resolvidas até em termos de formação de doutrina, de jurisprudência relativamente a isso, e que sugestões de alterações legislativas nos poderiam sugerir, nos poderiam fazer, porque esta é seguramente uma matéria que muito nos interessa. No fundo, o que é que está a correr bem e o que é que precisa de ser afinado. No novo Estatuto foi criada também a obrigatoriedade, em relação aos magistrados, de apresentarem a declaração de rendimentos e património, portanto, das obrigações declarativas. Não estava, portanto, essas declarações pelo próprio Estatuto dos Magistrados não estavam no registro, não estavam e não estão, dos demais titulares de cargos políticos ou públicos, e o Conselho Superior da Magistratura ficou de criar um registro para isso, exatamente onde ele pudesse estar. Sabemos que foi, entretanto, também agora foi publicado, já foi criado o regulamento pelo Conselho Superior, penso que salvo erro em fevereiro deste ano, e também já foi publicado esse regulamento. Pergunto como é que isso está a funcionar e também como é que os senhores candidatos veem o acórdão que foi proferido em 14 de julho de 2021, relatado pela conselheira Olinda Garcia, relativamente à suspensão da eficácia do diploma das obrigações declarativas relativamente aos magistrados judiciais, sabendo que foi a Associação Sindical dos Magistrados que vai, inclusive, a esta Casa, que é a Casa da Democracia, sugerir que essas obrigações declarativas fossem aplicadas até no âmbito do denominado pacote do enriquecimento ilícito e, portanto, como compatibilizar esta sugestão e esta iniciativa legislativa por parte da Associação Sindical dos Magistrados e relativamente depois com a mesma Associação Sindical dos Magistrados terem tentado uma providência cautelar de suspensão da eficácia do ato relativamente à aplicação dessas obrigações relativamente aos mesmos magistrados. No Estatuto estavam previstas as declarações a serem apresentadas de 2 em 2 anos, agora foram alteradas para de 5 em 5 anos e com outras vicissitudes, também com outras alterações. Gostava de ouvir os senhores candidatos relativamente a isso, para que possamos ficar aqui esclarecidos. Também já nos falaram, mas gostava de ver, como disse o Sr. Presidente Fernando Negrão, e muito bem, os senhores magistrados judiciais são cordialíssimos, de uma educação esmerada, regra geral, e no Conselho Superior da Magistratura, com certeza que são, e, portanto, com certeza que serão cordialmente recebidos os senhores candidatos. E depois membros, aí já não na qualidade de candidatos, mas sim na qualidade de membros. Coisa diferente, e que pergunto, é qual é a participação efetiva que os membros não togados têm nas decisões do Conselho, a forma como são ouvidos, a forma como participam, a intervenção que têm e, designadamente, se entendem que há algum tratamento diferenciado. O Dr. Barradas Leitão também já nos referiu aqui que havia ali, portanto, algumas coisas que estariam a ser, que poderiam ser agora corrigidas com o facto de mais membros poderem ficar em exclusividade, mas se entendem que, efetivamente, há algum tratamento diferenciado relativamente aos membros magistrados e aos membros não togados, designadamente aos eleitos pela Assembleia da República, que são os representantes do povo, e a Justiça administra-se em nome do povo. Também a questão de deixar esta reflexão e esta questão. O que fazer, quer aos que são reconduzidos, quer aos que se candidatam pela primeira vez, para não serem aculturados, para não se deixarem, enfim, levar, convencer, relativamente ao entendimento, muitas vezes generalizado, que é o entendimento de um Conselho, e sabemos nós que é um Conselho técnico, portanto, em que são necessários conhecimentos técnicos e uma boa preparação jurídica também, muitas das vezes.
além de podermos equacionar, e muito bem, que outros candidatos possam não ser da área jurídica, e se calhar até uma grande lufada de ar fresco, mas é necessário também formação jurídica para rebater alguns dos argumentos, e eu admito a dificuldade para quem não está lá e para quem não é, portanto, em rebater esses fundamentos. E, portanto, também deixar aqui uma nota da necessidade da competência técnico-jurídica, portanto, no sentido de poder refutar, se for caso disso, ou aderir às decisões que se tomam naquele Conselho. E também para lhes deixar fazer esta questão e deixar esta reflexão, para não se deixarem aculturar, para não se deixarem sugestionar, porque nós sabemos que os conselhos são, por natureza, órgãos que defendem uma corporação, portanto, com uma determinada corporação, porque isto é evidente, e, portanto, é muito importante a independência, é fundamental, é um pilar mestre do Estado de Direito Democrático, a independência dos juízes, do Poder Judicial. Sem uma magistratura forte e independente não há Estado de Direito Democrático, isso é absolutamente insufismável, mas também é necessário que haja uma lufada de ar fresco e que as ideias, enfim, dos cidadãos, que é precisamente essa a origem da composição do Conselho Superior. Vejo também queria deixar esta reflexão, vejo com muita apreensão declarações públicas de determinados responsáveis a defender que existe um excesso de garantias de defesa e que essas garantias impedem a celeridade dos processos. Eu pergunto e digo, os direitos, liberdades e garantias que nos custaram tanto a conquistar, ainda na segunda-feira celebrámos os 25 de Abril, a sessão solene de 25 de Abril, que nós sabemos o que é que são, que estão plasmados na nossa lei fundamental. Como é que vem esta tentativa de atropelo aos direitos, liberdades e garantias em prol, ou este sacrifício à custa de uma hipotética celeridade processual que objetivamente é necessária, e sabemos que é necessária, a morosidade da justiça é um cancro que tem que ser debelado, não há dúvida nenhuma, se é que os cancros se debelam, mas tem que ser resolvido, mas não à custa dos direitos, liberdades e garantias, porque não podem estar, a balança não pode ter de um lado garantias de defesa e do outro lado celeridade processual. Portanto, tem que se conseguir a celeridade processual sem que sejam atropelados os direitos, liberdades e garantias que estão plasmados na nossa Constituição e que são um baluarte do nosso Estado de Direito Democrático. Portanto, queria-lhes deixar aqui esta reflexão, porque não pode ser a atropelar estas bandeiras, estas conquistas civilizacionais, que se resolve, de alguma forma, os problemas, que são muitos da justiça. Por fim, e estou a terminar, constato que desta vez em 11 candidatos, 4 são senhoras, da outra vez eram 2, já estamos aqui a fazer, isto é que é portanto, já estamos aqui a fazer um progresso, ainda não suficiente, mas já um progresso, e desejar-lhes, por fim, as maiores felicidades, quer para a eleição que vão ter na próxima sexta-feira, que estou segura que são absolutamente credores de todos os votos dos senhores deputados que irão participar na votação, que são todos, e deixar-lhes as maiores felicidades no desempenho deste cargo exigente e que é tão importante à democracia e ao Estado de Direito Democrático. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados e cumprimento os candidatos aqui presentes, congratulando-os pelo trabalho que desenvolveram no Conselho Superior da Magistratura e desejar boa sorte àqueles que se elegem se candidatam pela primeira vez. A IEL reconhece o papel do Conselho Superior da Magistratura, assim como dos restantes Conselhos Superiores, e percebe que a sua importância na persecução e também enquanto garante do Estado de Direito e do funcionamento do Poder Judicial. Também, por isso mesmo, damos nota que estamos perante um órgão que, na sua generalidade, é desconhecido da população e por isso mesmo, queria colocar aqui algumas questões sobre quais são os desafios, não só jurídicos, mas também mediáticos, sociais, políticos e financeiros que espero encontrar no desempenho das vossas funções. Num segundo momento,
que se tem mais a ver com a orgânica institucional do Conselho Superior da Magistratura e sabendo que atualmente é composto pelo Presidente do STJ, por 2 vogais nomeados pelo Presidente da República, 7 vogais eleitos pela Assembleia da República, 7 vogais eleitos por magistrados judiciais, queria perguntar se consideram atual e adequado o método de composição atual do Conselho Superior da Magistratura. Uma questão mais abrangente agora sobre a Justiça em Portugal, nomeadamente o estado atual dos serviços digitais da Justiça, nomeadamente os sítios CITAF e o DGSI. Se consideram os candidatos aqui presentes que é fulcral uma existência de uma renovada e profunda renovação, peço desculpa, das atuais plataformas informáticas, de forma a consolidá-las, não só e assim também a obter ganhos de escala essenciais na sua usabilidade, que é comum aos cidadãos que não têm conhecimentos jurídicos e que também se colocam alguns desafios no ciberespaço. Isso também se não estaria na altura de garantir que as decisões judiciais que são tomadas nos tribunais portugueses, incluindo nos tribunais de primeira instância e nos tribunais superiores, são devidamente colocadas e acessíveis de uma forma transparente na internet. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, cumprimentá-los a todas e a todos. Acompanhar a referência ao maior número de candidatas femininas ao longo destes anos é sempre positivo. Ainda falta alguns passos a dar para chegar a uma paridade que desejamos na sociedade e em todos os espaços relevantes da sociedade. No entanto, cada passo dado para nos aproximarmos desse objetivo é um passo que devemos saudar. Eu queria fazer uma pergunta muito breve, até porque já questões várias foram colocadas, não creio que não temos grande interesse em repetir perguntas, e por isso adicionar a várias das reflexões que foram já colocadas, uma matéria que eu creio que é aquela que o Governo já colocou também como determinante para a próxima legislatura. O Sr. Primeiro-Ministro dizia há dias, creio eu, numa reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o Governo não tem estado de graça. E, de certa forma, há um conjunto de reconduções nos elementos que agora estão aqui a ser auscultados na primeira Comissão, que demonstram isto. Há uma certa continuidade até desde a legislatura anterior para esta legislatura nas escolhas e, por isso, também nas experiências, nas vivências e nos objetivos. E, desse ponto de vista, há um dos objetivos que já vem de trás e que é cada vez mais colocado como o objetivo, que é o da digitalização do setor da justiça. Isso afeta o setor da justiça como um todo, afeta os magistrados em particular. Eu queria-vos colocar questões relativas a esta digitalização, não por a contestar, eu acho que ela é absolutamente necessária, mas por contestar a ideia de que ela seja o ovo de Colombo que muitas vezes é apresentado como tal. Porque a minha formação, eu não sou jurista, a minha formação base é de matemática e é profissional muito ligada às novas tecnologias. E por isso eu sei que por trás de um programa de computadores estão pessoas que trabalharam nele. Por trás de uma decisão que um programa tem que tomar, ou há um algoritmo ou há alguém que decide e por isso tem que introduzir essa decisão. Logo, mesmo que haja muitas máquinas a fazer o trabalho de pessoas, sempre que há decisões e a justiça é feita de decisões, essas decisões são feitas por pessoas. Por isso, se não há pessoas, se não há magistrados, se não há funcionários judiciais, se não há a componente humana que ajuda o sistema a funcionar, não há computador que nos valha. Ou então não há justiça que nos valha, porque senão aí é que a justiça fica absolutamente cega e é um algoritmo que decide por nós. E é neste patamar que eu vos queria colocar à mercê das vossas reflexões os desafios para a justiça. Não tanto para o Conselho Superior da Magistratura, porque me parece, até pelas referências que deram no início, que as balizas de funcionamento do Conselho Superior da Magistratura para os próximos anos estão mais ou menos traçadas, mas essas balizas ocorrem num desafio atual para o setor da justiça e para os magistrados em particular, que é enorme. E eu palpita-me que com a evolução que nós temos, com as conquistas que fizemos do período democrático, a inclusão de pessoas que tivemos em determinados momentos deste período democrático, o que isso significa do ponto de vista da vida ativa, que chega ao fim, com as reformas, etc., ao longo desta década,
ou nós damos passos muito ponderados e muito certeiros, mas também muito rápidos para colmatar a perda de conhecimento, a perda de recursos humanos, que esta década dos anos 20 deste século vai colocar, ou então nós vamos colocar em causa o próprio funcionamento da Justiça. E eu creio que a reflexão que o Conselho Superior da Magistratura pode ter e o papel que pode ter neste contexto é importante, por isso termino como porventura deveria ter começado, saudando a todas e a todos e desejando a todas e a todos um bom mandato neste que se avizinha. Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos então às respostas. Sra. Professora Inês Ferreira Leite, faz favor. Muito obrigada. Eu vou tentar responder às questões que me dizem mais respeito nas minhas qualidades. Começar por responder aqui a só umas questõezinhas do Sr. Presidente. Por exemplo, em relação ao Gabinete de Comunicação, é muito difícil nós termos uma boa equipa de comunicação quando há um requisito legal do nosso Estatuto que exige que os membros dos gabinetes, qualquer gabinete do Conselho, sejam formados em Direito. Têm que ser todos formados em Direito. Portanto, até os nossos técnicos de informática são formados em Direito. Não são só informáticos, são informáticos e formados em Direito. A nossa técnica de comunicação, portanto, a nossa assessora para a comunicação, era formada em Direito e em Jornalismo. E nós tínhamos que abrir um concurso, portanto, por isso é que agora estamos com este problema, e tínhamos que contratar alguém que fosse simultaneamente formado em Direito e em Comunicação Social. Professora, posso interrompê-la? Isso faz lembrar o Parlamento italiano, onde todos têm que ser juristas, até o barbeiro e o engraxador, porque tem um barbeiro e um engraxador. E são licenciados em Direito, não sei como, mas enfim. Pois, nós estamos aqui um bocadinho na mesma situação. Quer dizer, claro que é útil ter pessoas licenciadas em Direito, mas nós também precisamos de pessoas de outras áreas que não tenham necessariamente esse requisito. Isso deixa-nos muito apertados nestas circunstâncias. Por isso é que tem sido difícil. Portanto, não é uma coisa completamente aleatória. Depois, em relação às questões principais. Primeiro, a questão do Congresso anual. Eu estou confortável para falar sobre isso porque eu não votei a favor deste tema, o meu tema era outro. Eu entendo que o meu tema relaciona-se, pode não parecer de uma forma óbvia, mas relaciona-se precisamente com aquela questão que justiça para os nossos cidadãos e que imagem da justiça é que os nossos cidadãos têm, isso é fundamental. Mas eu tenho uma visão sobre isso que é transversal a todas as questões, que é, se nós queremos proteger as crianças, temos que tratar bem dos pais, não é? Porque são os pais em primeira linha que tomam conta das crianças, não são as instituições. Se nós queremos ter uma boa justiça, nós temos que tratar bem os juízes. E, portanto, aquilo que eu observei neste tempo em que lá estive é que nós estamos com um problema sério no que diz respeito ao excesso de trabalho para poucos magistrados. Nós temos muitos magistrados em burnout, temos muitos magistrados a reformarem-se mais cedo, temos muitos magistrados a reformarem-se na primeira instância, e a primeira instância é muito dura para pessoas acima de uma certa idade. E, portanto, com pessoas com 60 e tal anos que estão a gerir 400 e 500 processos ao mesmo tempo numa primeira instância de todas as matérias, é uma coisa extremamente dura. Nós vimos nas avaliações e vimos o trabalho é intenso, muitas pessoas que vão sair agora nos próximos anos, e portanto nós temos que pensar primeiro, por isso é que para mim o tema que eu tinha indicado para o Congresso este ano era precisamente as condições de trabalho na magistratura. Para mim, depois da pandemia, entendi que as condições de trabalho são hoje um tema central por causa de muitas das questões que surgiram por causa da pandemia, e achei que era o ano ideal para se falar sobre isso. Não foi essa a decisão, eu aceito, claro, obviamente, mas continuo a achar que esta, para mim, o meu trabalho no Conselho, esta é uma das minhas prioridades, é designadamente integrar uma medicina do trabalho efetiva que não existe na magistratura e que tem que existir. Nós não podemos continuar sem essa componente, porque há muitos problemas que se vão desenvolvendo com os magistrados que seriam evitáveis com medidas preventivas de medicina do trabalho e que chegam a pontos extremos, até às vezes com publicidade e com prejuízo tremendo para a imagem da magistratura, que eram perfeitamente evitáveis, e não fica, é mau para todos, é mau para o magistrado que chega àquele ponto, é mau para a imagem da justiça, é mau para tudo, depois já não há nada a fazer, é só não é, tentar remediar. Depois, precisamos de mais magistrados, precisamos, claro, obviamente, de melhorar um bocadinho a informatização. Eu sou a favor da informatização como mecanismo auxiliar, mas nunca de substituição
do trabalho na magistratura. Pior coisa que nós podíamos ter, muito pior do que ter poucos magistrados, era termos um algoritmo a decidir. Isso para mim é que é o verdadeiro pesadelo distopiano, não é? De termos algoritmos a fazer decisões judiciais, nem pensar. A informática é um auxiliar, não é um substituto da componente humana, e por isso uma das coisas que eu tenho lutado muito dentro do Conselho e que ainda está também a ser desenvolvida é a publicidade de todas as decisões judiciais. Neste momento, as da primeira instância ainda não são publicadas e só são algumas publicadas e sem critérios objetivos de seleção da relação e do Supremo. Portanto, temos que ter a publicação de todas, claro que não são todas, porque há sempre excesso, não é? Mas com critérios objetivos que selecione todas as deste tipo, todas as desta matéria, etc., que vá selecionando. Isso está a ser desenvolvido. Temos um problema que é, não há em Portugal nenhum sistema informático com capacidade para fazer esta gestão da publicidade das decisões. Não existe. Existem sistemas em outros países estrangeiros, não existe em Portugal nem nenhuma empresa, que sei que já foram contactadas, até acompanhei esse processo, para saber se haveria alguma possibilidade de adaptar algum sistema e neste momento não existe a ferramenta ou o know-how. Portanto, nós estamos assim também um bocadinho mais limitados, mas é uma coisa que eu continuarei a acompanhar e a fazer a pressão para que avance. Lá está, porque é importante que os cidadãos saibam, mas também é importante que os cidadãos compreendam as decisões. E aqui vamos ao assunto principal. O Conselho está um bocadinho limitado nesta matéria, porque o Conselho não pode interferir na função jurisdicional dos juízes. Nós temos que ter essa consciência e nós temos tido sempre essa consciência. Porém, por vezes, há situações, como houve no passado, na decisão inédita em relação ao Sr. Desembargador Neto Moura, que teve uma sanção disciplinar por afirmações que fez numa decisão, o que não tinha acontecido antes, e eu espero que não volte a acontecer, o ideal era que não voltasse a acontecer, e, portanto, o Conselho tem essa disponibilidade para, se são ultrapassados os limites daquilo que é função jurisdicional, e principalmente isso acontece muito em considerações laterais, de facto, que não são o essencial da decisão e não são necessárias para aquela decisão, haver essa intervenção. Agora, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Existe uma coisa que nós podemos fazer, que é uma coisa que eu sei que alguns magistrados até estão abertos para essa ideia, que é passarmos a introduzir nas decisões uma espécie de sumário, como fazemos com a legislação user-friendly, um sumário em linguagem simples para explicar a qualquer pessoa que queira ler aquela decisão essencialmente porque é que ela foi decidida daquela forma. Portanto, não a decisão tem que ser feita com técnica jurídica, com linguagem técnica, obviamente, mas depois pode haver um pequeno sumário explicativo em linguagem mais acessível, que toda a gente possa compreender. Eu vejo muitas vezes, eu sou essencialmente uma académica, eu estou neste momento, por exemplo, a fazer um trabalho de investigação até bastante intenso sobre processo penal. Eu vejo até juízes que escrevem comentários ao Código de Processo Penal, que citam acordos com base nos seus sumários, que não dizem aquilo que o sumário diz. Portanto, quem faz o sumário daquele acórdão não expressa exatamente, quando se vai ler o texto integral do acórdão, não corresponde ao que está escrito no sumário. Portanto, se isto acontece até para quem é formado em Direito, nós não podemos exigir que pessoas não formadas em Direito possam ler até os sumários ou perceber o que é que lá está. Não vão perceber. Portanto, isso pode ser uma coisa que nós podemos fazer, que é fazer um esforço nesse sentido. Podemos fazer, eu acho que os juízes têm uma função muito pedagógica. Eu já vi alguns juízes, principalmente um, que estou sempre a falar dele, coitado do senhor, que é juiz de instrução em Leiria, que fez uma coisa que eu acho que é fantástica e que eu tenho andado a defender para toda a gente, já desde aos anos que ele já fez isto, que era, quando as pessoas vão ao tribunal e no processo penal e no direito penal isto é muito mais intenso, não é? Porque normalmente estamos a falar de vítimas de situações que são traumáticas de alguma forma, nem sempre o processo ou o tribunal pode dar a resposta que a vítima pretende. Há muitas circunstâncias pelas quais não pode. Porque falta um pressuposto processual, porque prescreveu, porque não há prova. Isso não quer dizer que aquela vítima ou aquela pessoa que se dirigiu tenha que sair do tribunal frustrada e achar que a sua verdade ou a sua situação foi irrelevante para o Estado ou para o sistema judicial. E o que este juiz faz e fez, num caso em que eu até era advogada do arguido, foi, apesar de não poder dar razão à vítima por razões processuais, não era possível, falou no fim, depois de fazer toda a parte que tem que fazer como juiz, no fim, com linguagem normal, acessível, falou com a vítima e explicou-lhe, olha,
tem toda a razão no sentido de que essa é a sua verdade, ela não está em causa, eu compreendo perfeitamente, infelizmente não lhe posso dar a resposta que pretendia, porque estas razões, e tentou explicar-lhe de uma forma mais simples porque é que não podia ser, mas tem à sua disposição esta forma, aquela outra, e aquilo que eu vi foi uma vítima que, quando ouviu a decisão, ficou claramente frustrada e irritada, a sair de lá com toda uma outra perspectiva sobre a questão. E ver isto a acontecer ao vivo foi absolutamente tremendo, não é? Poderoso, nesse sentido em que nós podemos fazer melhor, mesmo quando não damos a resposta que o cidadão pretende, porque às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, só querem sentir que são importantes e que aquela sua situação está a ser considerada relevante. E, portanto, há muitas coisas nas quais podemos trabalhar. Nós não temos a competência para dizer ao SES o que é que vai fazer em termos de formação dos juízes, mas somos ouvidos e pronunciamos e, portanto, temos esse acompanhamento e vamos sempre conversando e, portanto, pode haver maior formação. Agora, claro que há prioridades e não havendo recursos financeiros para tudo ou tempo para tudo, às vezes a prioridade, o que é mais importante? Dar uma formação em violência doméstica ou em linguagem acessível ou como falar há opções que têm sido feitas, o que não quer dizer que não se possa ir trabalhando também nestas questões para aproximar o cidadão. Claro, no processo penal nós temos um desafio tremendo, que é o mediatismo do crime, não é? O crime como produto de entretenimento. Neste momento, eu aliás até defendo uma maior proximidade dos mídia ao julgamento penal. Estou neste momento precisamente a escrever sobre isso e a entender que parece-me que muitas vezes a distorção que é feita na comunicação social gera essa compreensão dos cidadãos. Portanto, não me parece que a comunicação social seja completamente irresponsável neste processo. Acho que há perversões no processo comunicativo entre a comunicação social e os cidadãos que contribuem para essa incompreensão. Às vezes preferia que os cidadãos pudessem ter contacto direto com a realização da justiça, sem a mediação seletiva de alguns meios de comunicação, para poderem perceber efetivamente o que está a passar e o que está a acontecer. Portanto, parece-me que às vezes este distanciamento do tribunal para o público em geral pode ser contraproducente, apesar de ser intuitivo nós protegermos o processo, claro, e temos que o fazer. Acho que não fazia mal nós termos alguma abertura em algumas situações, por exemplo, a pequena instância que faz os processos sumários, porque é que não se podia de vez em quando ter umas sessões que fossem públicas ou visionadas, para as pessoas perceberem mais ou menos, não é? O que é que acontece, são coisas que muitas vezes, uma condução sob efeito do álcool, uma condução perigosa, exatamente, porque, desde que as coisas... Sim, são públicas, não há problema nenhum, mas claro que as pessoas não estão todas a ver as audiências, não sabem como é que funciona, mas em situações em que são relativamente inócuas, porque é que nós não podemos pensar em formas de aproximar a justiça e o cidadão? Tudo isso são coisas que eu estou perfeitamente disponível e interessada a dedicar-me a fazer. Em relação à aculturação, também é importante, em relação à aculturação, claro que é sempre um risco, nós nunca conseguimos garantir que não existe alguma aculturação, obviamente. Claro que os juízes são pessoas bem educadas em geral, obviamente. Agora, aquilo que eu posso dizer é que eu vim para aqui, eu quando fui convidada não sabia como é que o Conselho funcionava, nem sabia que se podia ficar em exclusividade, vim por sentido de dever cívico e vim como ativista feminista radical. Quer dizer, esse era o meu enquadramento, na verdade. E, portanto, eu achei que chegava ao Conselho e que tinha a pior recepção possível. Não é? E achei que ia ter muita resistência a passar as minhas ideias, as minhas opiniões, e de facto não foi isso que aconteceu. Tenho que dizer que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, não só dentro dos vogais eleitos pela Assembleia não existe uma divisão partidária nas nossas posições, minimamente. Independentemente da nossa nomeação, somos todos independentes no exercício das nossas funções, que é isso que se deseja. Isso é efetivamente assim. E depois também, eu já votei muitas vezes com mais magistrados e alguns magistrados. Não existe uma lógica muito dividida em que os magistrados votam de um centro. Isso não tem acontecido de uma forma geral e mais, muitas vezes, eu lembro de dizer, no início, quando alguns projetos que eu tinha e que eu achava que ia votar sozinha, e disse ao meu marido, olha, eu vou perder isto, como é óbvio, só posso perder isto, eu vou... E não. E às vezes perdi, outras vezes não, mas nunca votei sozinha. Portanto, havia sempre essa surpresa de perceber, não, que há uma grande abertura para ouvir e para... Portanto, nisso eu estou bastante bem impressionada, claro, espero que não seja efeito da aculturação e que eu ainda consiga ter alguma objetividade em relação a isto. Mais questões que eram importantes, que eram tantas, meu Deus, eu queria me lembrar. Enquanto à composição do Conselho, parece-me
parece-me bem, acho que está a funcionar bem. Em relação a uma coisa que foi referida, não é... em relação, exatamente, às obrigações, o Conselho fez todos os esforços para que o regulamento fosse feito, ouviu todas as entidades relevantes, ouviu a Associação Sindical, entendemos, no entanto, que devíamos suportar a posição do legislador e não demos razão, não suportámos a visão da Associação Sindical. Também, obviamente, que não ficamos contentes com esta situação, achamos que ela não contribui para o reforço dessa imagem, não é? Principalmente no contexto que foi dado pela Sra. Deputada Mónica Quintela, e temos pena que esteja nessa situação e temos feito todos os esforços para que isto se resolva e que seja feito de forma diferente, porque dentro do Conselho não houve nenhuma resistência a que isto fosse tratado seriamente e que fosse, aliás, o regulamento era até bastante exigente, eu própria achei o regulamento exigente e criterioso. Infelizmente agora temos que esperar que os tribunais também façam, não é? O seu papel, não podemos intervir nessa fase. Mais questões, penso que havia ali uma questão que era de quê? Já não me lembro agora, não sei se me lembro todas, há alguma questão que eu tenha deixado de passar, será? As garantias do processo penal. Nós estávamos aqui a rir, porque o Dr. Barradas Leitão e eu estamos sempre um contra o outro nestas coisas. Eu acho que a única coisa que não está... O nosso sistema penal tem muitos problemas, eu tenho vindo a falar deles em vários contextos, um deles não é o excesso de garantias. Muitos problemas, um deles não é esse. E, portanto, a minha posição tem sempre no sentido de reforçar as garantias, não, pelo menos consolidar, se não melhorar, mas, claro, há visões por vezes diferentes, mas, de uma forma geral, eu penso que o Conselho é muito favorável às garantias processuais. Muito obrigado, Sr. Professora. Doutor Barradas, sim? Doutor, não se importa dizer o seu nome, Sr. Kelma Carvalho. Faz favor. Olá, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada por nos receberem. Eu só vou pegar aqui em uma ou duas questões, vou tentar ser breve. Uma tem a ver com... uma não é uma das questões, mas tem a ver com um ponto que foi levantado pela Inês no início, que relativo à questão da reforma dos juízes, mas a juntar a esta reforma dos juízes, eu gostava também de acrescentar que, neste momento, há 44 juízes de baixa médica na primeira instância, 23 de baixa parental, 114, e provavelmente vão aumentar para 125, em comissão de serviço, e 114, e vão aumentar para 125, e 33 com redução de horário. E, portanto, a questão não é só uma questão de reforma. E, efetivamente, o Conselho poderá não ter comunicado diretamente à Assembleia, mas já comunicou por várias vezes à DGAJ e à Ministra da Justiça esta situação. Na última abertura de concurso pediu, efetivamente, 80 vagas para os próximos 2, 3 anos, a que foram apenas concedidas 40. E, portanto, isto é um tema que tem sido bastante debatido no Conselho, nomeadamente a cooperação institucional do Conselho com o Governo e com as instituições. 80, 40. Mas agora houve mais 55. Sim. E a questão é que, obviamente, o Conselho tem sempre a intenção de haver cooperação institucional sempre que o Governo, alguma instituição, pede uma comissão de serviço, mas fica difícil assegurar o serviço nestas condições. Outro ponto das questões, e pego também na questão da aculturação, efetivamente, o facto de sermos bem recebidos não levou a nenhum tipo de aculturação. Obviamente que os magistrados que lá estão têm um conhecimento muito mais aprofundado do dia-a-dia dos tribunais, porque eles vivem nos tribunais, mas, de uma forma geral, todas as discussões são bastante livres, todas as discussões aceitam os vários pontos de vista. Muitas vezes nós não votamos com os magistrados, outras vezes os próprios magistrados não votam com os magistrados. Portanto, há uma forma muito aberta e livre de estar no Conselho. A título exemplificativo, no Conselho Permanente, na SAID, que é de inspectivos e disciplinares, onde eu faço parte, nós temos as avaliações e temos, para além disso, os processos disciplinares, mas nas avaliações basta que um de nós, independentemente de ser magistrado ou não, tenha uma dúvida na nota atribuída pelo inspetor, que a nota vai a vistos. Basta que nós levante essa questão, independentemente de sermos magistrados ou não. Portanto, nem sequer há essa diferenciação entre sermos magistrados ou não. E esta tem sido a minha experiência nos últimos 2 anos, em que também estou no Conselho Permanente. Quanto à questão da digitalização, efetivamente,
é bastante importante, não só para agilizar o trabalho dos tribunais, mas também o trabalho dos agentes que trabalham com os tribunais. A atualização das plataformas dos sítios, do CITAV, seria bastante importante, e a integração dessas plataformas, porque, por exemplo, num relatório, um relatório europeu feito agora há pouco tempo, que saiu em dezembro de 2021, nós estamos muito à frente em termos de digitalização, mas esta digitalização começou há muitos anos, portanto, nós já estamos muito à frente há bastante tempo, não avançamos depois nessa digitalização, não há uma atualização importante da plataforma dos sítios, todas as funcionalidades estão lá, mas não avançam e, por exemplo, continua a haver uma limitação do nível de megas que nós podemos carregar de cada vez que entregamos um processo, isso não faz qualquer sentido hoje em dia e, portanto, era bastante importante. Na digitalização é um pouco mais difícil. Obviamente que quando nós ouvimos falar de inteligência artificial e de machine learning na área da justiça, assusta-nos todos um bocado, porque nós não queremos ver uma máquina a decidir os nossos problemas. No Reino Unido, por exemplo, isso está a ser feito para dirimir pequenos casos civis e comerciais, mas também é uma coisa a longo prazo. Vai ser uma coisa que está a começar, que começou em 2019, 2020, mas está a ser previsto que só vai ser mesmo implementado em plenitude até 2040. Portanto, são coisas que demoram o seu tempo. Obviamente que isso podia ser pensado talvez para aquelas, quando não há contestação naquelas questões das operadoras, daqueles processos massificados, mas é muito difícil, mas nunca pode ser sem uma intervenção pessoal. O papel do juiz é fundamental, o papel dos funcionários é fundamental. Independentemente da máquina, através da inteligência artificial, do machine learning, conseguir aprender e ir aprendendo com os erros, porque depois vai sendo alimentada com os erros que vai fazendo, independentemente disso. E, por fim, quanto à percepção da justiça, efetivamente, há uma grande dificuldade, não digo do Conselho, mas em geral das instituições ligadas à justiça, de conseguirem transmitir aos cidadãos confiança, acima de tudo, mais até do que compreensão, porque a compreensão, entre outras coisas, leva à confiança, a confiança na justiça. O Conselho tem... A questão é que o Conselho não tem como ambição aparecer, não é sempre, lá está, não é uma, às vezes não sei se é silencioso, mas é discreto. E sempre foi esse o papel, pelo menos nestes 2 anos em que estive no Conselho, o Conselho sempre tentou ser discreto e, ao contrário do que nós pretendíamos, tivemos casos bastante mediáticos, o Dr. Rui Fonseca e Castro, por exemplo, que todos deverão ter ouvido falar, entre outros, pelo menos nos últimos 2 anos em que eu lá estive. Eu penso que, mais do que explicar a justiça, e esse papel não pode ser só do Conselho, tem que ser das várias instituições, é importante que os tribunais, que a comunicação que é feita das sentenças ou que a comunicação que é feita dos processos seja feita corretamente. E muitas vezes eu acho que isso falha. E também acho que, por outro lado, muito embora exista uma formação e educação dos cidadãos, acho que, quanto à fundamentação, muitas vezes pode não se entender a fundamentação, mas a fundamentação é jurídica e não pode ser outra quando estamos a decidir nas sentenças, para além dos factos, a fundamentação é jurídica. Quanto às considerações laterais, infelizmente, têm de acabar, porque os juízes não estão lá para fazer considerações laterais, muito menos de valores ou da sua própria experiência do dia-a-dia, estão lá para, de forma imparcial e isenta, solucionar o caso concreto. E eu aconselho nisso, a dificuldade é aquela que já discutimos aqui, até onde é que vai o poder jurisdicional e onde é que começa o poder disciplinar do Conselho nessa matéria. Muito obrigada. Senadora Fajor.
Com certeza. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Ana Monteiro, candidata a membro suplente do Conselho Superior da Magistratura. Antes de mais, queria apresentar os meus cumprimentos, estendê-los às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Queria só dar aqui duas notas relativamente às questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, nunca tive qualquer participação no Conselho Superior da Magistratura e, portanto, vi com muito agrado aqui da exposição dos membros que já exercem essas funções que, efetivamente, tem havido uma preocupação no sentido de permitir a existência do tal escrutínio público das decisões judiciais, porque, de facto, essa é, para mim, uma das principais formas de garantir a confiança na Justiça. Realmente, os cidadãos não compreendem os atrasos na Justiça, não compreendem as razões das prescrições e não compreendem, muitas vezes, as decisões. E não as compreendem porque, por vezes, elas são excessivamente complexas. Nós vivemos num mundo cada vez mais com mais especificidades e, portanto, muitas vezes são dificilmente compreensíveis até para os próprios advogados, que muitas vezes também precisam de assessoria e técnicos para compreender as próprias matérias que estão a julgar, e os próprios juízes, que também carecem de assessoria especializada para conseguirem proferir essas decisões, mas depois também, por outro lado, porque, como referiu a professora Inês Ferreira Leite, muitas vezes aquilo que se assiste é que a transmissão dessas decisões não é feita de forma correta, muitas vezes não é feita de forma correta, estou em crer, porque muitas vezes as pessoas que a transmitem não compreenderam, esta voracidade dos tempos de chutar, passa a expressão, tudo de forma rápida e mediática e muitas vezes incorreta, mas e depois por outras vezes há efetivamente uma instrumentalização das decisões para se conseguir obter certos resultados e portanto eu julgo que é com muitos bons olhos que vemos que de facto vai haver, pelo menos há esta tendência e este fator de democratização no sentido de vamos permitir cada vez mais o acesso dos cidadãos em geral às decisões que vão sendo proferidas, designadamente as de primeira instância, que tem sido algo que há muito tempo que se vem pedindo, sobretudo, por exemplo, os advogados. E depois, há aqui um tema que eu não gostaria de deixar de tocar e que tem que ver com a questão das garantias processuais. Eu não podia sair daqui hoje sem dizer isto é, as garantias processuais têm vindo a decrescer e não aumentar. E, portanto, é efetivamente uma falsa questão pretender retirar garantias para conseguir atingir a celeridade que necessariamente, enfim, todos os processos devem ter, muito particularmente o processo penal, que é aquele que no final do dia briga com o direito essencial, o mais essencial das pessoas, diria eu, a sua liberdade. E, portanto, aqui eu julgo que é muito importante que estejamos todos, enfim, no mesmo comprimento de onda e que percebamos todos que o tema da celeridade não se alcança através desta redução das garantias processuais. Julgo que há aqui diversos problemas relacionados com o tema da celeridade. Um primeiro que vá à cabeça, que está relacionado, obviamente, com o tema dos megaprocessos, mas não só, isto é, hoje em dia quase todos os processos, ou uma grande quantidade dos processos de hoje em dia, seriam qualificados, se calhar, como megaprocessos há 15 anos. É uma dimensão absurda. As peças têm uma dimensão absurda. E, portanto, os tribunais, naturalmente, são esmagados com essa, e sobretudo os magistrados, que, como nos transmitiram aqui, são cada vez menos para o trabalho que têm, são esmagados com estas situações. E, portanto, eu julgo que o Conselho tem aqui um papel muitíssimo importante, designadamente quando não é possível, enfim, permitir a existência de mais magistrados, então, pelo menos, permitir a existência de assessores que possam auxiliar os magistrados, dentro daquilo que está previsto legalmente, nestas decisões, coisa que, tanto quanto sei, é sempre muito difícil de obter. E, portanto, eram estas as notas que queria dar e não queria também terminar sem dizer que muito me honra este convite que me foi dirigido e que, naturalmente, tentarei exercer, se alguma vez for chamada a exercer efetivamente essas funções, enfim, com a maior elevação e respeito pelos valores éticos e democráticos da nossa República. Muito obrigado, Sra. Doutora. O Sr. Vieira Cura tinha pedido, faz favor.
primeira instância, porque não havia divulgação dessas decisões judiciais. Relativamente às obrigações declarativas, que falou a Sra. Deputada Dra. Mónica Quintela, realmente o Conselho aprovou o regulamento, terá feito uma leitura demasiado estrita das disposições legais e a Associação Sindical dos Juízes realmente impugnou esse regulamento, pediu a suspensão de eficácia e o Supremo Tribunal de Justiça, pela secção do contencioso, deu razão à Associação Sindical em vários pontos, não foi em todos. E o que o Conselho fez a seguir foi acatar aquilo que o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça relativamente àqueles pontos, aprovando uma nova versão, que entretanto foi publicada e, segundo creio, não terá agora sido impugnada. E, portanto, foi isso, mas foi uma questão de interpretação das normas legais aplicáveis, da lei em vigor. Não foi nada contra a Associação Sindical nem contra os juízes. Foi aquilo que o Conselho entendeu que seria a melhor solução de dar execuibilidade a essa obrigação declarativa que passou a constar do Estatuto dos Magistrados Judiciais na redação da Lei nº 67/2019. Ainda relativo a um último aspecto, que tem a ver com a tal aculturação. A Sra. Telma Carvalho, que tem tido um papel notável no Conselho, porque não está em tempo integral, eu tenho de dizer isto para ser justo, não está em tempo integral e prepara exemplarmente todas as reuniões como se estivesse a tempo integral, sem oferir qualquer remuneração. É o cuidado que ela põe nas notações, com uma grelha cuidadosa para saber se merece ter muito bom, ou só bom com distinção, ou só bom, etc. É notável. Portanto, não ficaria bem se não dissesse isto. Eu também estive sem regime de tempo integral durante 6 meses e sei como isso era particularmente difícil. Mas quem está em regime de tempo integral ainda tem uma outra participação, que é na elaboração dos projetos de deliberação. E nunca houve nenhum condicionamento no teor dos projetos de deliberação. E a esmagadora maioria dos projetos apresentados pelos vogais não-juízes, sejam juízes ou não-juízes, colhe o voto, se não da totalidade dos membros, pelo menos uma esmagadora maioria. De juízes ou não-juízes, não há nenhuma distinção. Nunca ninguém procurou condicionar-me e dizer não pode apresentar esse projeto. O que pode acontecer é que a maioria não se reveja naquelas considerações, naquela fundamentação e depois haja de ser substituído o relator e seja apresentado outro. Isso acontece, mas sem qualquer distinção entre juízes e não-juízes. Não há, naquele caso que eu referi há pouco, da não ratificação dos despachos de autorização do curso de formação para o SES, daquele tal, a votação foi 15-2. Nos 15 estavam todos os não-juízes, mas também estavam 6 juízes. Só 2 é que votaram pela ratificação e um deles era o autor dos despachos, também mal ficaria se não defendesse a sua dama. Portanto, era só isto que eu queria acrescentar. Muito obrigado, Sr. Torres. Estamos em cima. Esqueci-me de uma coisa que é importante. Falou-se de assessoria e foram contratados psicólogos para os tribunais de primeira instância. Acho que isto é uma novidade. Sim, mas sobretudo os psicólogos, que era algo que vinha sendo... Tribunais de família? Não. Estão nos tribunais. A nossa lei. Depois assessoram os juízes consoante as necessidades. Não havia grande verba para isso. A lei já desde... Não. A nossa lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais desde 2009. Eu sei porque fui eu que fiz... Eu era assessora no Ministério da Justiça, nessa altura trabalhei nessa lei. E permitia que os tribunais de primeira instância tivessem assessores de várias áreas para ajudar em qualquer área, gabinetes gerais. Nunca tinha sido aberto concurso. Pela primeira vez, o ano passado, foi aberto concurso. Muito obrigado, Sr. Torres. Dizer só 2 coisas. A primeira é que acabo de receber uma mensagem do PCP. O PCP não pôde estar presente porque o número de deputados não o permitiu e teve uma outra prioridade e não conseguiu estar presente e pede desculpas e portanto... E uma segunda nota para dizer que esta nossa conversa foi uma conversa interessantíssima entre todos, não é? Acontece exclusivamente quando são candidatos ao Conselho Superior da Magistratura. E eu acho que temos que conversar mais vezes. Reitero esta necessidade. Temos que conversar mais vezes. Nós temos que tomar conhecimento daquilo que precisam, porque não temos. Não é? Ninguém nos comunica nada ao Parlamento. Não é a mesma coisa. Precisamos deste diálogo e desta troca de impressões.
E para terminar, dizer só isto. Nós não podemos continuar a viver numa democracia onde os estudos de opinião sobre a credibilidade das instituições põem a justiça, por regra, em último lugar. Não podemos continuar numa democracia em que isto aconteça. E, portanto, essa é a nossa grande responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Doutor, e felicidades para o exercício das vossas funções. Muito obrigado.